No vídeo de hoje estaremos falando sobre os multímetros. Esse aqui é o multímetro, é um aparelho de medição que serve para fazer medição de grandezas elétricas e também podemos encontrar com outras funções. E como a palavra já diz, multi, de muitas ou múltiplas, metro de medição. Então é um aparelho que faz medição de muitas grandezas ou múltiplas grandezas. Então primeiramente vou aqui apresentar essa chave que vocês estão a ver aqui. Esse cursor é chamado de chave seletora. Então esse cursor é chamado de chave seletora e aqui temos a escala das grandezas, e desse lado temos os botões com funções. Pode ser de acender o display, pode ser de gravar os dígitos ou a medição. E aqui temos o display. Vocês podem ver aqui, esse é o display, onde nós vamos poder ver a medição através dos números. E aqui por baixo temos as entradas dos cabos ou das pontas de prova. Então nós vamos começar primeiramente falando da escala de medição. Nós temos aqui o off. Para nós o off nesse caso quer dizer desligado. Se o multímetro estiver desligado ou estiver ligado, aliás, e se a gente querer desligar o multímetro, precisamos girar o cursor, girar esse cursor até no off, no vermelho, que é o desligado, off de desligado. Então desse lado aqui, vou aproximar, desse lado temos um 601V, vou aproximar ainda mais, um 601V, e temos no V um traço contínuo, como se fosse um travessão ou uma barra. Então quer dizer que essa parte amarela de 600 até 200 mili ou M, que tem um M minúsculo aí, quer dizer que é a escala de medição da corrente contínua. Então a seguir temos ainda uma escala cinzenta por aqui, que tem 1.5 volts a 9 volts. Também essa escala é de corrente contínua. E a seguir temos aqui a escala da corrente. Temos aqui a unidade, que é ampere, e temos seu símbolo aqui A, e depois temos um travessão, e também quer dizer que mede a corrente contínua. Então sempre que tivermos um travessão ou esses pontinhos, quer dizer que estamos numa escala de medição de corrente contínua, seja de tensão ou corrente. Então a seguir temos aqui um símbolo como se fosse de som, e aqui temos um símbolo de díodo. Então essa escala aqui serve para fazer medição da continuidade e também serve para fazer medição das condições do díodo, se está queimado ou se não está queimado, ou se está em funcionamento ou em bom funcionamento. A seguir temos essa escala amarela. Temos aqui um símbolo de uma unidade, este que é o símbolo do ohm, e nós sabemos que o símbolo de ohm, este aqui, quer dizer que é símbolo de uma resistência. Então essa parte toda amarela mede a resistência, ou seja, é uma escala de medição da resistência. E a seguir, por fim, temos aí uma escala cinzenta, onde temos 600 volts e 200 volts. Nós podemos observar que o V vem com um símbolo parecido com o til, o acento til. Então quer dizer que é uma escala de medição de corrente alternada, nesse caso a tensão alternada. Eu vou tentar aqui aproximar, vocês podem ver. Então nesse multímetro temos basicamente essas escalas. Desse lado toda amarela, dessa escala temos a corrente ou a tensão contínua, média tensão contínua,
até aqui nessa faixa cinzenta, e também vem aqui um símbolo de uma bateria, também é tensão contínua. Aqui temos a faixa da corrente, então aqui nós podemos fazer a medição da corrente, mas também podemos ver aqui que é a corrente contínua. E desse lado temos aí a medição ou a escala da continuidade, podemos fazer medição da continuidade. E essa outra faixa amarela nós podemos fazer a medição da resistência. E por fim, a outra escala aqui, nós podemos fazer a medição da tensão alternada. Então, essas são as escalas que contém esse multímetro, ou seja, as grandezas que contém esse multímetro. Mas existem multímetros que contêm muitas outras grandezas. Esse é o multímetro básico, que nos dá a possibilidade de fazer a medição da tensão e da corrente, assim como da continuidade, como a resistência. Então são as grandezas básicas e fundamentais que nós podemos usar para fazer medição e que sempre estão presentes em qualquer parte ou qualquer natureza de trabalho. E aqui por fim, nós temos aqui essas entradas. Essa entrada aqui vem aqui um símbolo de V, assim como ômega, e depois vem um M minúsculo e A maiúsculo. Então essa parte ou essa entrada aqui nos diz que uma das pontas de prova deve estar ligada nesse lado para medir esse V é tensão. Então se a ponta de prova estiver desse lado, quer dizer que nós podemos medir a tensão, podemos medir a resistência. Já temos o símbolo aqui de ômega, que é um dos símbolos da grandeza de resistência. Então podemos medir a tensão, podemos medir a resistência e também podemos medir a corrente. Temos aqui o A da corrente. E desse lado nós colocamos a ponta de prova, a ponta chamada, ou a ponta nesse caso tem que ter a cor preta. É claro que se nós invertermos as cores das pontas não vai diferenciar em nada, mas por uma questão de ordem, o multímetro já vem com sinalização vermelha para a ponta vermelha ser ligada desse lado, e aqui vem a cor preta para a ponta de prova, a cor preta ser ligada nesse lado. Então sempre que quisermos fazer medição da corrente, assim como da tensão, como da resistência, nós precisamos colocar aqui a ponta preta e a outra ponta deve ser ligada nesse lado. Mas nós podemos observar aqui já no a última entrada, temos aqui uma corrente de 10 amperes. O que quer dizer? Quer dizer, se nós quisermos fazer a medição da corrente, agora nós vamos ter que ignorar essa entrada, vamos usar apenas essa entrada principal, que eu como sempre tem que ter aqui uma ponta de prova, e do lado vamos usar a outra ponta de prova desse lado. Então serão aqui duas pontas de prova desse lado para fazer a medição da corrente. E nós podemos observar aqui uma coisa, temos também aqui um símbolo de corrente, mas aqui para esse lado especificamente nós podemos fazer medição apenas de correntes muito baixas, na ordem de miliamperes, são correntes muito baixas. Nós podemos colocar a ponta aqui e aqui no com, mas geralmente para fazer a medição da corrente, muitos multímetros, na sua maior parte, apenas só vêm com entrada no com, que é a entrada principal, e desse lado aqui, para fazer a medição da corrente. Esse é um multímetro, poderíamos dizer, fora do comum, porque tem também a possibilidade de fazer medição da corrente desse lado. Mas o comum é apenas ter a entrada desse lado para fazer a medição da corrente. Então nós vamos parar por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se subscrever no nosso canal para continuar ainda a receber os nossos vídeos e os nossos conteúdos. Possivelmente no próximo vídeo estaremos fazendo a medição ou usando o multímetro para fazer medição dessas grandezas. Então nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo.